Isis joga uma bomba que destrói Cristiano. Michelle tá grávida de Daniel. Enquanto ele se afunda na fúria e na dúvida, Isis paga caro por sua língua afiada. Pois Lady não perdoa. Mas e agora? Com a verdade exposta e um crime nas sombras, quem realmente sairá vencedor deste jogo? Descubra agora. Mas antes, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e deixe seu comentário. Isis encara Cristiano com um sorriso venenoso, sentindo o gosto da destruição prestes a acontecer. O brilho nos olhos dela não é de alegria, mas de puro sadismo. Ela se aproxima devagar, cada passo ecoando no silêncio carregado de tensão. Ah, Cristiano, você não faz ideia do que estão escondendo de você, né? Ela solta uma risada baixa, como quem saboreia cada palavra antes de pronunciá-la. Cristiano estreita os olhos, os músculos retesados. Ele já conhece bem Isis o suficiente para saber que nada sai da boca dela sem segundas intenções. Que joguinho é esse agora? O que você quer? Isis inclina a cabeça, como se estivesse decidindo a melhor maneira de espetá-lo. Depois de um breve suspense, ela solta a bomba. Michelle tá grávida. Mas não de você, é do Daniel. O tempo parece parar. Cristiano pisca, como se seu cérebro recusasse processar o que acabou de ouvir. O impacto é um soco invisível no estômago. O ar pesa, o peito aperta. Você tá mentindo. A voz dele sai firme, mas há uma rachadura ali, um tremor que denuncia a incerteza. Isis gargalha, se divertindo com o tormento dele. Ah, amor, se eu quisesse mentir, inventava uma história bem melhor, não acha? Mas essa é a verdade. E acredite, foi bem fácil para Michelle te enganar. Cristiano passa a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Ira, traição, dor. Tudo se mistura dentro dele, um turbilhão pronto para explodir. Mas e se for verdade? E se todo esse tempo ele foi só um idiota nas mãos deles? Você está inventando isso só para me destruir. Isis cruza os braços, inclinando o corpo para frente, sussurrando no ouvido dele. Eu nem precisei. Você já está destruído. Cristiano dá um passo para trás ofegante. A dúvida já foi plantada, crescendo como uma erva daninha na mente dele. Isis, satisfeita, observa seu trabalho, mas ainda não acabou. Ela se vira, pronta para lançar mais veneno, sem perceber que sua própria sombra está prestes a se tornar sua maior ameaça. O peito de Cristiano sobe e desce rápido. Ele anda em círculos, passa a mão no rosto, fecha os punhos. A cabeça está a mil. O veneno que Isis despejou agora corre pelas veias dele, queimando cada certeza que um dia teve. Isso não pode ser verdade, ele murmura, tentando se agarrar à própria negação. Mas as palavras de Isis estão ali, repetindo sem parar na mente dele. Michelle está grávida do Daniel. Uma frase simples, mas que desmorona tudo ao redor. De repente, ele se vira e soca a parede com força. O barulho seco ecoa pelo quarto. Desgraçada! Ela me fez de idiota esse tempo todo? A dor lateja na mão, mas é insignificante perto do que está sentindo por dentro. O coração martela, a respiração pesa. Ele precisa ouvir isso da boca de Michelle. Precisa encarar ela, ver nos olhos dela se isso tudo é verdade ou se Isis está só jogando sujo. Mas e se for verdade? Se Michelle realmente escondeu isso dele? Se ela escolheu outro homem enquanto ele achava que tinha alguma chance? A dúvida é um monstro que cresce, devora, consome. Ele fecha os olhos e vê flashes de momentos que até minutos atrás pareciam insignificantes. Pequenos gestos, olhares desviados, pausas nas conversas. Cristiano balança a cabeça, tentando afastar as imagens. Não, eu não posso simplesmente aceitar isso. Não sem confrontar Michelle. Pegando as chaves, ele sai de casa com passos pesados. O peito inflado de mágoa, as mãos tremendo de raiva. O que quer que aconteça agora, ele precisa de respostas. E Michelle vai ter que encarar a verdade. A noite cai pesada, abafada.
Um silêncio estranho se espalha pela mansão enquanto Isis caminha pelos corredores com passos calculados. O gosto da vitória ainda está fresco na boca dela. A bomba que jogou em Cristiano fez estrago. Um estrago delicioso de assistir. Mas ela não percebe que tem olhos a observando. Olhos frios. Olhos de predador. Lady está ali, nas sombras, imóvel. A expressão neutra, mas o olhar mortal. Ela sabe que Isis foi longe demais. E agora não há espaço para erros. Isis entra no quarto sem perceber nada. Vai direto para o espelho, ajeita os cabelos, se olha com aquele sorriso de quem acha que está no controle. Coitado do Cristiano. Tão previsível. Ela ri sozinha. Mas a risada morre rápido quando percebe um reflexo atrás dela. O frio percorre sua espinha. Lentamente, ela se vira e dá de cara com Lady. O que você quer? Isis estreita os olhos, tentando esconder o desconforto. Lady não responde de imediato. Ela dá um passo à frente. Lenta, metódica. O salto ecoa no chão como um relógio fazendo a contagem regressiva. Você falou demais, Isis. A voz dela é baixa, mas carregada de algo sombrio. Isis engole seco. Pela primeira vez, o jogo não tá na mão dela. Relaxa, foi só uma brincadeirinha. Ela tenta rir, mas soa fraco. Lady continua avançando. O olhar fixo, sem piscar. E agora você precisa pagar o preço. O coração de Isis dispara. Ela dá um passo para trás, esbarra na penteadeira. A ameaça tá ali, real, na frente dela. Espera, a gente pode resolver isso. Mas Lady já tomou sua decisão. E quando avança de vez, o silêncio da mansão é rasgado por um grito sufocado. O destino de Isis está selado. E enquanto a escuridão envolve o quarto, uma outra verdade está prestes a vir à tona. O sol invade o quarto devagar, trazendo com ele uma brisa suave. Michelle acorda sentindo o calor de um abraço apertado ao seu redor. O cheiro familiar de Daniel acalma seu coração, como se por um instante todo o caos lá fora não existisse. Ela respira fundo, aproveitando o momento, mas logo sua mente traz de volta a tempestade que se formou nos últimos dias. Cristiano sabe, e a essa altura, o estrago já está feito. Tá tudo bem? Daniel pergunta, percebendo a tensão nos olhos dela. Michelle encara ele por um segundo, buscando segurança naquele olhar que sempre a protegeu. Não sei. Cristiano deve estar me odiando agora. Daniel passa a mão pelos cabelos, suspira. Ele sabia que esse momento chegaria, mas não imaginava que seria desse jeito, com Isis jogando a verdade no ventilador da pior forma possível. Você não deve nada para ele, Michelle. A gente tentou evitar machucar o Cristiano, mas agora... Ela se senta na cama, abraçando a própria barriga ainda discreta, mas que carrega uma nova vida. Uma nova história. Agora não tem mais volta, né? Daniel segura a mão dela firme. Não, mas tem um começo. E eu tô aqui, com você. Sempre. Os olhos de Michelle brilham com um misto de medo e esperança. O futuro é incerto, mas naquele momento nos braços de Daniel, ela sente que pela primeira vez está exatamente onde deveria estar. Só que o passado nunca desaparece tão fácil. E enquanto Michelle tenta seguir em frente, um novo fantasma do que ficou para trás está prestes a ressurgir. Trote violento de Robson acaba mal. Hugo é tomado pelo medo após uma revelação chocante, enquanto Diana percebe que algo estranho está acontecendo. Gael se vê pressionado por um pedido absurdo, sem saber como reagir. Mas o que Robinson tem a ver com tudo isso? E até onde essa história pode chegar? Descubra agora! Hugo atravessa os corredores do hospital com passos apressados, o rosto pálido, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O mal-estar que sentiu nos últimos dias só aumenta, e a ansiedade faz o estômago revirar. Ele tenta manter a calma, mas a cabeça gira com pensamentos sombrios. Assim que entra no consultório, o médico folheia alguns papéis e encara Hugo com um olhar neutro.
Seus primeiros exames estão normais, mas quero que faça uma ressonância, diz o doutor, empurrando a requisição para frente dele. Só para termos certeza de que está tudo bem, Hugo assente, tentando disfarçar o medo que cresce dentro dele. O que seria tão grave para precisar de uma ressonância? Ele sai do consultório com o coração apertado, sem imaginar que essa simples recomendação vai virar sua vida de cabeça para baixo. Do outro lado da cidade, Robson esfrega as mãos, satisfeito com o plano que começa a se desenrolar. Ele já conseguiu o que queria, acesso a uma funcionária da clínica, uma peça-chave no jogo sujo que pretende jogar. Com algumas palavras bem escolhidas e um punhado de promessas vazias, ele a convence a trocar os exames verdadeiros por um laudo adulterado. É coisa simples, ninguém vai notar, ele garante, entregando um envelope lacrado. Só faz isso e te garanto que ninguém nunca vai desconfiar. A funcionária hesita por um instante, mas acaba aceitando. Na manhã seguinte, o exame falsificado já está pronto e, como planejado, é colocado entre os pertences de Gael sem que ninguém perceba. Horas depois, Gael chega em casa, largando a chave sobre a mesa. O olhar bate no envelope branco esquecido no sofá. Ele franze a testa, pega o papel e, por um impulso, decide abrir. Assim que os olhos percorrem o laudo, o ar some dos pulmões. Não, isso não pode ser real, ele murmura, a mão tremendo. O nome de Hugo está estampado no topo da folha, seguido de um diagnóstico devastador. Aneurisma cerebral em estágio avançado. O chão parece se abrir sob seus pés. Ele precisa contar para o amigo. Mas como dizer isso sem destruí-lo completamente? Gael encara o papel nas mãos, sentindo o coração martelar no peito. O ar da sala parece pesado, sufocante. Ele passa a mão no rosto, tentando organizar os pensamentos. Como ele vai contar uma coisa dessas pro Hugo? Como se fala para um amigo que a vida dele está por um fio? Do outro lado da cidade, Hugo já está inquieto. Desde que saiu do hospital, um pressentimento ruim gruda nele como uma sombra. Quando Gael liga pedindo para ele ir até sua casa, a ansiedade só piora. Minutos depois, ele chega e encontra o amigo com uma expressão fechada, segurando um envelope. O que foi? Tá com uma cara. Hugo aponta desconfiado. Gael respira fundo, tentando achar as palavras certas, mas tudo que sai é um suspiro pesado. Ele entrega o exame pro amigo, que franze a testa e abre o papel com pressa. Os olhos de Hugo percorrem as linhas rapidamente. De repente, a cor foge do rosto dele. As mãos começam a tremer. O peito sobe e desce rápido. Aneurisma? Isso tá errado, só pode. A voz dele falha, como se o chão tivesse sumido. Eu não posso morrer agora, Gael. Gael sente um nó na garganta, mas tenta manter a calma. Calma, Hugo. Às vezes esses exames erram. Vamos procurar outro médico, ver direito isso. Mas Hugo já não está ouvindo. O coração dele dispara. O suor escorre pela testa. O medo toma conta, esmagando qualquer pensamento lógico. A cabeça dele enche de imagens de Diana sozinha, vulnerável e nos braços de outro homem. E a Diana? Meu Deus! E se eu morrer? Ele se levanta de supetão, passando as mãos no cabelo. Ela vai refazer a vida? Vai casar com outro? Não, não, não! Os olhos dele brilham com um desespero quase insano. E, de repente, uma ideia maluca surge na cabeça dele. Algo que só alguém completamente apavorado poderia pensar. Ele se vira para Gael, o olhar febril, e solta a frase que mudaria tudo. Me promete uma coisa. Hugo encara Gael como se sua vida dependesse daquela resposta. O peito sobe e desce rápido. O olhar febril, fixo no amigo esperando. Gael sente um arrepio subir pela espinha. Me promete, Gael. Não deixa a Diana casar com outro se eu morrer. A voz de Hugo treme, mas está carregada de desespero. Gael pisca algumas vezes, tentando entender se ouviu direito. O quê?
Ele solta uma risada nervosa, balançando a cabeça. Cara, você tá falando sério? Hugo avança um passo, segurando o ombro do amigo com força. Seríssimo! Eu não quero que outro cara toque nela, que cuide dela. Eu prefiro morrer de novo do que saber que isso vai acontecer. Gael se afasta um pouco, passa a mão no rosto, tentando processar o absurdo. Hugo, pelo amor de Deus, você tá em choque. Isso não faz sentido nenhum. Diana tem direito de seguir a vida dela. Não! Hugo grita, os olhos arregalados. Ela é minha esposa, Gael! Minha! Você não entende? Se eu não estiver aqui, alguém tem que impedir que ela fique com outro. E esse alguém é você! O silêncio pesa no ar. Gael sente o estômago embrulhar. Nunca viu o amigo assim, fora de si desse jeito. Ele tenta falar alguma coisa, mas a boca fica seca. Hugo, por outro lado, respira pesado, como se tivesse tomado a decisão mais importante da vida. Ele encara Gael como se implorasse. Me promete, Gael. Jura que vai impedir isso. Gael abre a boca para responder, mas trava. Como ele pode fazer uma promessa dessas? Como dizer não sem destruir Hugo ainda mais? O que ele diz agora pode mudar tudo. Gael sente o peso do olhar de Hugo como se fosse uma tonelada esmagando seu peito. O amigo está ali, na frente dele, esperando uma resposta, com os olhos brilhando de desespero. O pedido é absurdo, surreal. Mas como negar sem piorar a situação? Hugo, cara, isso não faz sentido. Gael solta, tentando manter a calma. Eu entendo que você tá com medo, mas a Diana tem a vida dela. Ela tem direito de ser feliz. Hugo aperta os punhos, a respiração ofegante. Feliz com outro homem? É isso que você tá dizendo? Ele dá um passo para frente, a voz carregada de indignação. Eu vou morrer, Gael. Morrer! E você quer que eu aceite que ela vá seguir a vida como se nada tivesse acontecido? Gael fecha os olhos por um segundo, tentando encontrar paciência. Não é isso, ele suspira. Mas ninguém pode controlar o futuro Hugo. Nem eu, nem você. Hugo solta um riso seco, sem humor. Ah, pode sim. E você vai me ajudar com isso? Gael arregala os olhos. O quê? Como assim? Hugo passa a mão no cabelo, andando de um lado para o outro. A mente dele trabalha rápido, procurando uma solução que faça sentido dentro da loucura que tomou conta dele. Até que, de repente, ele para e encara Gael de novo. Se eu morrer, ele fala devagar, como se as palavras tivessem peso. Você tem que prometer que vai fazer de tudo para ela não se envolver com ninguém. Se precisar, inventa coisa, afasta qualquer um que chegar perto, mas não deixa ela seguir em frente. Gael sente um frio na espinha. Aquilo já passou de um pedido desesperado. Hugo tá obcecado. Cara, olha o que você tá falando. E isso não tá certo. Gael tenta argumentar. Mas Hugo nem ouve. Ele já tá afundado demais no próprio medo. Na cabeça dele, a única coisa que importa agora é garantir que Diana nunca, jamais, ame outro homem. Me promete, Gael, ou eu não vou ter paz nem depois que eu morrer. Gael engole em seco. Ele sabe que está diante de uma situação sem saída. Se negar, Hugo pode perder completamente o controle. Mas se aceitar, pode estar se metendo num problema muito maior do que imagina. E antes que ele possa tomar uma decisão, uma batida forte na porta interrompe o momento, fazendo os dois se virarem de supetão. A batida forte na porta faz Hugo e Gael se sobressaltarem. O silêncio pesado que dominava o ambiente se quebra de repente, trazendo um arrepio estranho. Gael encara o amigo por um instante, depois se vira e caminha devagar até a porta. Quando abre, dá de cara com Diana. O que está acontecendo aqui? Ela entra sem esperar convite, os olhos passeando de um para o outro. Eu liguei para o Hugo 1 milhão de vezes e nada. Hugo tenta disfarçar o nervosismo, mas está pálido, as mãos tremendo. Ele força um sorriso, mas a voz sai falha. Nada, meu amor. Só estava conversando com o Gael sobre umas coisas. Diana franze a testa,
sentindo que tem algo errado. Ela olha para o marido com atenção, depois para Gael, que evita encará-la diretamente. Tá tudo bem mesmo? Ela insiste, cruzando os braços. Hugo engole seco. O medo ainda tá ali, pulsando dentro dele. O pensamento de Diana nos braços de outro, depois que ele partir, queima sua mente como uma chama descontrolada. Ele aperta os punhos, se segurando para não soltar tudo de uma vez. Gael percebe. Ele vê nos olhos do amigo que a obsessão só está crescendo, se transformando numa paranoia perigosa. Hugo... Gael começa, tentando mudar o rumo da conversa. A gente precisa resolver isso com calma, sem precipitação. Mas Hugo não escuta. O olhar dele está fixo em Diana, como se estivesse gravando cada detalhe dela na memória. Como se estivesse se despedindo. E então, sem aviso, ele a puxa para perto, segurando o rosto dela entre as mãos. Me promete uma coisa, Diana. Ela arregala os olhos, surpresa com a intensidade do toque dele. O quê? Hugo respira fundo, o coração martelando. Que você nunca vai amar outro homem. Nunca! Diana sente um frio na espinha. O que está acontecendo aqui? Por que Hugo está falando desse jeito, como se estivesse à beira de um precipício? Gael assiste a cena em silêncio, o peito apertado. Ele sabe que a verdade está prestes a explodir. A mentira do exame não vai durar para sempre. E quando tudo vier à tona, as consequências podem ser devastadoras. Rudá descobre que Molina forjou a própria morte e que sua prisão foi uma armação. Mas a verdade tem um preço alto. Com a ajuda de Edinho, ele encara um plano de fuga perigoso enquanto Viola luta para provar sua inocência. Mas será que ele está fugindo para se salvar? Ou caindo numa armadilha ainda maior? Descubra agora! Rudá está sentado no canto da cela, a cabeça baixa, os pensamentos embaralhados. O cheiro de ferro e umidade impregna o ar, e as vozes dos outros presos soam como um zunido distante. Meses se passaram desde que ele foi jogado ali, acusado injustamente. O tempo o transformou numa sombra do que já foi, mas o fogo dentro dele se recusa a apagar. Uma chama persistente, teimosa. De repente, um barulho interrompe seus devaneios. O ranger metálico da porta anuncia a chegada de um carcereiro. Visita! Grunhe ele sem emoção. Rudá levanta devagar, sentindo cada músculo protestar. Quando atravessa os corredores escuros, um nó aperta sua garganta. Viola. Só pode ser ela. E é. Do outro lado do vidro, a jovem guerreira o encara, os olhos brilhando com um misto de esperança e urgência. Ela aperta o telefone contra o ouvido, a voz carregada de emoção. Rudá, eu juro que tô perto de descobrir a verdade. Você precisa aguentar mais um pouco. Ele respira fundo, tentando absorver aquelas palavras. Mas como? Como aguentar quando cada dia aqui dentro parece uma sentença de morte? Viola, eu tô preso num pesadelo. E se essa verdade nunca aparecer? E se Mavi tiver vencido? Ela nega com a cabeça, os lábios tremendo. Molina tá vivo, Rudá. Eu sinto. E eu vou provar. A afirmação bate nele como uma onda forte. Molina vivo? É loucura. Mas no fundo, algo pulsa em seu peito. E se for verdade? Antes que possa responder, um tumulto explode do outro lado do pátio. Gritos, passos apressados, um empurra-empurra nervoso. O carcereiro se aproxima, impaciente. Acabou a visita! Anda! Viola tenta protestar, mas a ligação já foi cortada. Rudá é puxado de volta para sua cela, mas desta vez, seu coração bate diferente. Uma fagulha se acende, uma inquietação que ele não sabe explicar. E é então que, ao dobrar o corredor, seu olhar cruza com o de um preso de aparência desconfiada. Um homem franzino de sorriso torto, que o encara como se já soubesse de algo. Você é Rudá, né? A voz arranhada soa num tom quase divertido. Acho que a gente precisa trocar uma ideia. Rudá franze a testa. Quem diabos é esse cara? E o que ele sabe? Rudá
encara o homem à sua frente. O tal Edinho tem um olhar esperto, desconfiado, como alguém que já viu e ouviu mais do que devia. O barulho das celas se fechando ecoa pelo corredor, mas a voz dele chega baixa, certeira. Molina não tá morto. A frase sai como uma lâmina atravessando o silêncio. Rudá congela. Seu coração dispara e um calor estranho sobe pelo corpo. Ele se inclina, quase sem perceber, os olhos cravados no rosto de Edinho. O que cê disse? Edinho sorri de lado, satisfeito com o impacto que causou, e se aproxima um pouco, falando num tom que só eles podem ouvir. O corpo que enterraram não era dele. Molina enganou todo mundo. Rudá sente o chão fugir. Como assim? Era impossível. Mas ao mesmo tempo fazia sentido. Viola sempre acreditou que tinha algo errado. E se tudo fosse uma grande armação? Como você sabe disso? A voz sai rouca, carregada de desconfiança. Edinho se encosta na parede, os olhos varrendo o corredor, atento a qualquer movimento estranho. Porque eu estava lá, parceiro. Eu vi. Molina tinha um plano e seguiu até o fim. O cara não morreu, só desapareceu. Rudá passa a mão no rosto, tentando processar. Se isso for verdade, então quer dizer que ele está apodrecendo ali dentro por um crime que nunca existiu. Um gosto amargo sobe na garganta. E por que você está me contando isso agora? Edinho solta uma risada seca. Porque nada nesse mundo é de graça, irmão. O tom deixa claro. Aquela conversa tem um preço. Mas antes que Rudá possa perguntar qual é, um alvoroço começa no corredor. Passos apressados, vozes tensas. O clima no presídio muda num piscar de olhos. Parece que o circo vai pegar fogo hoje. Edinho murmura, cruzando os braços. Rudá desvia o olhar para o corredor, sentindo que algo grande está para acontecer. Algo que pode mudar tudo. Rudá encara Edinho, o peito subindo e descendo rápido. A informação que acabou de ouvir ainda martela na cabeça. Molina vivo. O nome pesa como uma âncora no fundo do estômago. Você tá brincando com a minha cara, né? Ele avança um passo, o sangue fervendo. Me fala agora, que história é essa? Edinho nem se mexe. O sorriso torto ainda tá lá, mas os olhos ficam frios, calculistas. Eu já falei. Molina não morreu. Mas saber disso não é de graça, parceiro. Rudá cerra os punhos. Ele já viu esse tipo antes. No presídio, informação vale mais que dinheiro. E Edinho sabe disso. O que você quer? O outro dá um passo para trás, se apoiando na parede como se tivesse todo o tempo do mundo. Ainda tô pensando, mas quando eu decidir, você vai saber. Antes que Rudá possa responder, um estrondo corta o ar. Um baque surdo, seco. Ele vira o rosto no reflexo e vê dois presos se embolando perto da grade. A confusão estoura num piscar de olhos. Gritos, empurrões. Os carcereiros correm para o meio do tumulto. É a brecha perfeita. Edinho agarra o braço de Rudá e puxa para um canto mais escuro do corredor. A voz dele vem baixa e rápida. Olha, eu posso te contar tudo, mas você tem que me ajudar antes. Rudá solta o braço com força. Ajudar como? Edinho olha para os lados, certificando-se de que ninguém está ouvindo. Então se aproxima, quase sussurrando. Tem um plano de fuga rolando. Eu posso te colocar nele. Rudá sente o coração dar um salto no peito. Fuga? Ele nunca tinha pensado nisso. Nunca quis fugir. Mas agora tudo parece diferente. Se Molina está vivo, então alguém precisa encontrá-lo. Alguém precisa acabar com essa farsa. Edinho encara Rudá, esperando uma resposta. O caos ainda ecoa pelo pátio, os gritos misturados ao barulho das celas se fechando. E aí, parceiro? Tá dentro ou não? Rudá sente o ar preso no peito. Fuga. A palavra martela na cabeça dele como um tambor. Nunca pensou nisso, nunca quis ser um fugitivo. Mas agora é diferente. Se Molina tá vivo, se tudo foi uma farsa, então ele precisa sair dali. Precisa provar sua inocência. Edinho percebe a hesitação
e dá um passo à frente, os olhos brilhando com a adrenalina da proposta. É agora ou nunca, parceiro. A gente tem tudo esquematizado. Só falta decidir quem vai junto. Rudá encara o chão, o coração batendo forte. Se topar, pode ser a única chance de sair dali e fazer justiça. Mas também pode ser uma armadilha. E se der errado? A voz dele sai rouca, quase num sussurro. Edinho dá de ombros, um sorriso torto no rosto. Aí a gente morre tentando. Antes que Rudá possa responder, um alvoroço explode no corredor. Gritos, passos apressados. Algo grande está acontecendo. Ele se vira no reflexo e vê 2 guardas correndo para o pátio. Um deles grita alguma coisa no rádio. Edinho solta uma risada baixa. Parece que começou. Rudá sente os pelos da nuca arrepiarem. Tudo está acontecendo rápido demais. Mas ele sabe que não tem mais tempo para pensar. Ou ele entra no jogo, ou fica ali para sempre. A porta da cela range. Edinho se inclina, os olhos faiscando. Então, parceiro, Molina rouba toda a fortuna de Mavi e descarta Mércia como se fosse um nada. Tomada pelo ódio, ela promete vingança, mas quando Molina cai morto de forma misteriosa, tudo se complica. Teria sido Mércia? Ou alguém mais estava esperando o momento certo para acertar as contas? Descubra agora. Mércia acredita que, enfim, a sorte virou a seu favor. Molina, com aquele sorriso cínico, jura que eles serão parceiros, que juntos vão dominar tudo. Ela se sente poderosa, confiante, mas mal sabe que está prestes a cair no maior golpe da sua vida. Mércia, minha querida, você confia em mim, não confia? Molina diz, com a voz aveludada de quem já tem a presa na teia. Ela balança a cabeça, sem perceber o veneno escondido atrás daquelas palavras. Molina sabe jogar o jogo como ninguém. Ele a envolve, faz promessas grandiosas, fala de um futuro próspero, onde os 2 estarão no topo. E Mércia? Ah, Mércia se deixa levar. Você sabe que eu só quero o melhor pra gente, né? Mas para isso, preciso que o Mavi assine uns papéis. Coisa simples, só para formalizar tudo. Molina entrega os documentos, os olhos atentos a cada movimento dela. Mércia pega as folhas, passa os olhos rapidamente. Não entende tudo, mas também não questiona. Afinal, Molina não faria nada contra ela. Faria? No dia seguinte, lá está Mavi, sentado na mesa, desconfiado. Mércia coloca os papéis na frente dele, um sorriso nervoso nos lábios. Assina aqui, filho. É só um procedimento para garantir nosso futuro. Mavi encara a mãe franzindo a testa. Algo não parece certo. Que documentos são esses? Ah, coisa de negócios. Você confia em mim, né? Ela força uma risada, tentando esconder a inquietação. Mavi respira fundo. Ele não quer brigar. Está cansado de tantos problemas. E se for mesmo algo bom? Ele pega a caneta e, sem saber, assina a própria ruína. Molina assiste a cena de longe, um brilho de triunfo nos olhos. Assim que tem os documentos em mãos, um sorriso satisfeito se espalha no rosto. Bom trabalho, Mércia. Você não faz ideia do que acabou de fazer. E sem que ela perceba, tudo o que Mavi construiu agora pertence a Molina. O golpe está completo. E o pior? A pior parte ainda está por vir. Mércia entra na casa apressada, com o coração acelerado. Ela sente que hoje tudo vai mudar, que Molina finalmente vai colocá-la no lugar que prometeu. Desde o golpe em Mavi, ela tem esperado esse momento. Imagina-se ao lado dele, poderosa, rica e intocável. Mas, ao dar de cara com Molina, o sorriso dela se desfaz. Ele está sentado na poltrona, um copo de uísque na mão, folheando papéis como se fossem cartas de um jogo que ele já venceu. E venceu. Ao notar a presença dela, ele ergue os olhos, um sorriso torto no rosto. Ah, Mércia, você por aqui? Ela estranha o tom, mas ignora. Ajeita o cabelo, respira fundo e caminha até ele. Quero saber como vai ficar tudo agora, nossos planos. Molina solta uma risada seca.
Dá um gole no uísque, deixando o silêncio pesar. Depois, se inclina para frente, os olhos cravados nela. Nossos planos? Só você mesmo para pensar que eu ia querer você do meu lado. O chão some sob os pés de Mércia. Como assim? Molina, eu te ajudei. Fiz tudo o que você pediu. Ele se levanta devagar, ajeita a lapela do paletó e caminha até a janela. Olha a paisagem como se estivesse no topo do mundo. Pois é, fez. E eu agradeço. Mas acabou. Você trate de pegar seu filho e sumir daquela casa. A partir de hoje, vocês não têm mais nada. Mércia arregala os olhos. Sente o ar faltar. Do que você está falando? Molina se vira, a expressão fria. Eu já vendi o resort. E essa casa que vocês estão... Quero que saiam o mais rápido possível. Senão vou mandar despejar vocês de lá. Mércia sente o estômago revirar. Um nó se forma na garganta, mas ela se recusa a chorar. Você só pode estar brincando. Molina se aproxima, ameaça um sorriso. Brincando? Você quer pagar para ver? O silêncio que se segue é ensurdecedor. Mércia engole a seco, sente a raiva queimando por dentro. Ela foi usada, jogada fora como lixo, mas ainda não acabou. Não pode acabar assim. Do outro lado da cidade, Mavi está prestes a descobrir que perdeu tudo. E quando isso acontecer, nada mais será como antes. Mavi encara a tela do celular, as mãos tremendo. O saldo da conta? 0. Ele pisca confuso. O coração dispara. Deve ser um erro, só pode. Mas quando tenta acessar de novo, a mesma realidade cruel pisca diante dos olhos. Mãe, o que está acontecendo? A voz sai fraca, quase um sussurro. Mércia, sentada no sofá, não responde de imediato. O olhar perdido, o rosto pálido. Desde que saiu do barco de Molina, um peso esmagador desabou sobre ela. Agora, diante do filho, a culpa a devora. Mãe, Mavi insiste, a respiração acelerada. Minha conta tá zerada. Mércia engole em seco. Molina, ele passou tudo pro nome dele. O resort, as contas, a casa. A gente não tem mais nada. O mundo de Mavi desaba. Ele se levanta num pulo, os olhos arregalados. Como assim? Tudo? Ela faz que sim com a cabeça, a voz quase sumindo. Você assinou os documentos? Mavi sente o chão fugir dos pés. Um gosto amargo sobe pela garganta. Não. Ele balança a cabeça, negando a própria realidade. Não, isso não está acontecendo. Ele se afasta, passa as mãos no cabelo, o peito subindo e descendo rápido demais. Um nó aperta sua garganta e, de repente, um peso esmagador se instala no peito. Tudo o que construiu, tudo pelo que lutou, roubado. Mãe, você está feliz com o que fez? Mércia sente a dor naquelas palavras como um golpe. Mavi, meu filho, isso não vai ficar assim. Molina vai me pagar. Mavi solta um riso seco sem humor. O que você vai fazer, hein? Me diz. A gente perdeu tudo. Ele roubou tudo. Limpou minha conta. Tá tudo zerado. Mércia aperta os punhos. O olhar dela, antes perdido, agora brilha com algo diferente. Algo sombrio. Se ele tivesse mexido comigo, vá lá. Mas ele mexeu com meu filho. Ninguém mexe com meu filho. Ela se levanta, os olhos ardendo de ódio. Molina pode ter vencido essa batalha, mas a guerra está só começando. Mércia encara o próprio reflexo no espelho. Os olhos estão fundos, avermelhados, o rosto marcado pela raiva e pelo desgosto. Molina destruiu tudo. Tirou dela e de Mavi não só o dinheiro, mas a dignidade, o orgulho. Ela fecha os olhos por um segundo, a respiração pesada. Mas quando os abre de novo, já não há mais hesitação. Se Molina acha que venceu, ele não faz ideia do que está por vir. Com passos firmes, ela sai de casa e atravessa a cidade. As luzes da noite piscam ao redor, mas nada disso importa. A mente dela está em um só lugar: Molina. Horas depois, ela chega na mansão dele. O segurança na porta cruza os braços ao vê-la.
Molina não quer ver ninguém. Mércia força um sorriso, o olhar frio. Ah, mas ele vai querer me ver. O homem hesita. Todo mundo sabe que ela era próxima de Molina. E pela expressão dela, melhor não arriscar. Ele abre caminho. Ela entra sem cerimônia. O ambiente luxuoso parece zombar dela. Molina, sentado no bar, gira um copo de uísque nas mãos, tranquilo, como se o mundo estivesse exatamente do jeito que ele planejou. Ao vê-la, ergue uma sobrancelha. "O que você está fazendo aqui?" A voz vem carregada de tédio. Mércia mantém a postura firme, mas sua expressão endurece. "Eu vou ser bem breve." Molina ri, inclinando-se contra o balcão. "Vamos, desembucha. Não tenho tempo para suas conversas." Mércia respira fundo. "Eu só quero entender como você consegue dormir à noite sabendo que destruiu a vida do seu filho." Molina revira os olhos, entediado. "Eu já te disse, não quero saber de você e do seu filho." Ele se levanta de repente, a voz engrossando. "E vou te pôr para fora daqui, agora mesmo." Mércia ergue as mãos fingindo rendição. Tá bom, eu já vou. Mas antes, será que eu poderia beber um drink? Afinal, eu sei que nunca mais vou ter a chance de beber algo tão caro assim." Molina solta uma gargalhada debochada. "Sabe de uma coisa? Vai, prepara a bebida. Toma e cai fora daqui." Ela sorri, caminha até o bar. As mãos ágeis pegam uma garrafa. Despeja um pouco no copo, mas antes de Molina perceber, um pequeno frasco desliza entre seus dedos. Ela leva o copo aos lábios, saboreando cada gota. Molina observa e, sem pensar duas vezes, vai até a garrafa e se serve. O líquido âmbar desliza pelo copo e, num gole longo, ele engole a própria sentença. Mércia se afasta, ajeita a bolsa no ombro e sai sem olhar para trás. O relógio marca os segundos e a queda de Molina começa agora. Luma atravessa os corredores estreitos do hospital psiquiátrico, sentindo o cheiro forte de desinfetante misturado ao peso do passado que ela nem sabia que carregava. O coração dispara. A cada passo, a tensão cresce. Quando a porta da sala se abre, seus olhos encontram uma mulher de aparência frágil, mas de olhar intenso. Regina, a tia que nunca soube que existia. "Você é mesmo a filha da Cecília?" A voz de Regina falha, carregada de emoção. "Sim. E você é minha tia?" Luma mal acredita. Regina se levanta num sobressalto, os olhos marejados. A boca treme, como se tentasse conter palavras que ficaram presas por anos. "Molina destruiu tudo. Ele acabou com a nossa família, mentiu para todo mundo, me trancou aqui como se eu fosse louca." A revolta explode na voz de Regina, enquanto suas mãos trêmulas seguram as de Luma. Luma sente um arrepio subir pela espinha. O que mais aquele monstro foi capaz de fazer? "Eu tentei te encontrar. Juro que tentei." Regina aperta os olhos, revivendo a dor do passado. "Mas ele fez todos acreditarem que eu tinha perdido a sanidade. Eu gritava, implorava, mas ninguém me ouvia." Os olhos de Luma marejam. O peito aperta. "Eu tô aqui agora e eu vou te tirar daqui," ela promete, segurando as mãos da tia com firmeza. Regina soluça, sentindo pela primeira vez em anos que não está mais sozinha. Mas Molina ainda respira. Ainda domina tudo com seu jogo sujo. O que Luma fará agora? A sala luxuosa de Molina agora está mergulhada num silêncio estranho. O som do gelo derretendo no copo, o leve tilintar do vidro quando ele pousa a bebida na mesa e então o primeiro sinal. Molina leva a mão ao peito. Uma pontada, um incômodo. Ele franze a testa, respira fundo, mas o ar não vem direito. "Mas que droga!" Ele balbucia, tentando se manter firme. Os segundos avançam como uma sentença. A tontura vem forte, as pernas tremem. O copo escorrega dos dedos e se espatifa no chão. O que está acontecendo comigo?" Ele tropeça. A visão embaralha.
O coração dispara de um jeito estranho, como se estivesse correndo uma maratona dentro do peito. Ele tenta chegar até o telefone, mas as forças estão escapando dele rápido demais. O suor escorre pela testa. O corpo está em chamas e ao mesmo tempo gelado. Cai de joelhos. As mãos tentam se agarrar a qualquer coisa, mas os músculos já não respondem. O desespero toma conta. Molina, o implacável, o intocável, está ali, vulnerável. A respiração fica mais pesada, os olhos arregalados de horror. A ficha começa a cair. Mércia. O nome sai num sussurro rouco. Ele tenta se levantar, mas as pernas não obedecem mais. O veneno está vencendo. Lá fora, na rua escura, Mércia caminha sem pressa, os olhos fixos no horizonte. Um vento frio passa por ela, arrepiando sua pele, mas o que aquece seu peito é a certeza. De repente, sirenes ecoam ao longe. O noticiário da TV vai estourar a bomba, e o destino de Molina já está selado. As luzes da cidade piscam lá fora, enquanto a TV ligada num bar qualquer estampa a manchete do momento. Molina é encontrado morto em sua mansão. Ataque fulminante é a causa apontada pelos médicos. Mércia assiste de longe, a expressão indecifrável. O gelo no copo derrete devagar e os dedos dela deslizam pela borda de vidro. Os olhares curiosos ao redor não a incomodam. Que ironia, né? Murmura, um leve sorriso se formando no canto da boca. No canto do bar, um homem de terno escuro cochicha com outro, os olhos fixos na tela. Você acha que foi armação? Molina não ia cair assim do nada. O outro solta uma risada seca. Sei lá, mas se foi, escolheram a hora certa. O desgraçado tinha feito inimigos demais. Mércia não desvia o olhar da TV. O repórter segue com a notícia. O empresário, conhecido por sua fortuna e polêmicas, havia colocado seus bens à venda recentemente. A polícia investiga, mas até agora tudo indica morte natural. Natural. Ela quase ri. Se alguém soubesse a verdade. Levanta do banco, ajeita os cabelos e caminha para fora do bar. Cada passo ecoa na calçada molhada. O frio da noite envolve seu corpo, mas ela não sente nada. De repente, um choro infantil corta o silêncio. Mavi está sentado no banco do outro lado da rua, a cabeça baixa, os olhos cheios de dor. Mavi... Ela se aproxima devagar. Ele levanta o rosto, o olhar ferido. Molina morreu, né? Mércia respira fundo. Morreu. O silêncio entre os dois é pesado. Mavi enxuga o rosto com as costas das mãos, mas as lágrimas continuam caindo. E agora? O que vai ser da gente? Mércia olha para o horizonte, os olhos brilhando com uma determinação fria. Agora, meu filho, agora a gente começa de novo. O vento sopra forte, levando embora o último vestígio do Império de Molina.